no nosso canal. E nesse vídeo o nosso tema é entendendo os livros proféticos. E a grande dificuldade que nós percebemos de alguns pregadores, de alguns irmãos, em relação a como entender os livros proféticos, como entender a mensagem dos profetas. Por exemplo, no livro de Amós, do profeta Amós, capítulo 8, e versículo 11, ele diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria, e dizem: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba. Esses mesmo cairão e não se levantarão jamais. Então, a pergunta é: como entender esse texto de Amós, capítulo 8, versículo 11 em diante? Em muitos lugares, o pessoal vai fazer uma aplicação desse texto de Amós, de capítulo 8, versículo 11, eles vão fazer uma interpretação dizendo que esse texto é para o período tribulacional, ou quando a igreja for tirada fora. A pergunta é: esse texto de Amós, capítulo 8, versículo 11, está falando de um tempo futuro ou de um tempo que já se cumpriu? Então a grande complicação para se entender os livros proféticos é exatamente essa. É não saber ler os profetas, porque leem os profetas fora do seu contexto. Então, se eu não souber fazer a divisão dos livros proféticos, não souber em qual período os profetas estão profetizando, a mensagem profética ela vai ficar obscura e a interpretação também. Eu vou fazer uma aplicação, uma interpretação que não é a correta. Então, para ajudar os irmãos a entender um pouco do livro, os livros proféticos, nós vamos fazer um pequeno estudo sobre os profetas e ver como que é feita essa divisão dos livros proféticos. A primeira questão é saber o que é ser um profeta, ou o que é um profeta. O que faz um profeta? Então a palavra profeta, ela significa alguém que fala por outro, ou em nome de outro. Então profeta é aquele que fala em nome de outro ou em lugar de outro. Então quando Deus levanta um profeta, ele está falando por meio do profeta, e o profeta está falando aquilo que Deus coloca em seu coração. Então por isso que o sentido é esse, falar por outro. Então Deus falava por meio desses profetas que ele levantava para profetizar no meio do povo. E também a palavra profeta ela tem o sentido de mensageiro, né? Mensageiro, aquele que vem da parte de Deus, aquele que fala, aquele que fala enviado por Deus. Então ela também tem esse sentido de ser mensageiro. Então o sentido da palavra profeta é aquele que fala no lugar de outro, ou mensageiro. Isso é o significado básico da palavra profeta. O que fazia um profeta? Qual era a atribuição? Quais eram as atribuições dos profetas? Qual era a obrigação máxima dos profetas? Então, o que ele fazia? Anúncios, né? Anúncios proféticos, e o teor da mensagem profética sempre é o profeta, quando ele iria profetizar, ele anunciava o pecado do povo, ou ele denunciava o pecado do povo, mas ao mesmo tempo que ele denunciava o pecado do povo, ele trazia uma mensagem de arrependimento.
Então o profeta, ele denunciava e ao mesmo tempo ele dizia, olha, se houver um arrependimento, então há um livramento da parte de Deus. Então uma das responsabilidades do profeta era anunciar, tá? Anunciar a palavra de Deus. Uma outra finalidade do profeta era, e o profeta ele tinha que ser hábil estudante da lei. Ele tinha que ser um conhecedor profundo da lei, do texto, porque é ele quem explicava, ele quem fazia a aplicação. Quando o sacerdócio entrou numa queda de corrupção, numa baixa espiritualidade, então o profeta assume essa responsabilidade de ser intérprete da lei, aquele que vai explicar e aplicar a lei para o povo. Então, basicamente era isso que ele fazia. Ele anunciava os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, e o teor dessa mensagem era de denúncia de pecado, mas ao mesmo tempo chamando o povo para o arrependimento, e se houvesse um arrependimento, Deus traria uma libertação. E também a função do profeta também era ser intérprete da lei, explicar a lei, expor a lei e aplicar a lei para que o povo pudesse viver de conformidade com a palavra de Deus. Uma outra coisa que nós temos que entender em relação aos profetas, que era um homem que ele entendia o seu momento. Ou seja, e a gente vê no texto sagrado, por exemplo, você vai ver lá Samuel com a sua escola de profetas, Eliseu com a sua escola de profeta, Elias com a sua escola de profeta, Eliseu com a escola de profeta. Então o profeta ele tinha que ter um preparo para poder entrar no ofício profético. Nós estamos falando de ofício profético, nós estamos falando de dom, porque entre o dom e o ofício existe uma grande diferença aí. Nesse período profético aqui, no profetismo de Israel, nós falamos de ofício profético. Então havia escolas específicas para que os filhos dos profetas pudessem aprender a respeito da história do seu povo, aprender a lei ou a palavra para poder aplicar para o povo. Então o profeta ele tinha por obrigação de entender o passado. E quando eu falo entender o passado, ele tinha por obrigação entender a história do seu povo. Um profeta que não conhece a sua própria história não tinha condição alguma de profetizar. Então o profeta ele tinha que ter essa habilidade de ser mestre de entender o passado, ou seja, de entender a história do povo, porque a profecia ela vai se moldar a partir dessa estrutura. Então ele tinha que entender o passado muito bem, compreender o presente, olhar que o profeta era aquele cidadão que tinha que estar antenado com tudo que aconteceu ao seu redor, tá? O que estava acontecendo no meio das nações, entre as nações, compreender as situações do próprio povo de Israel, para que a partir dessa compreensão passado, presente, ele pudesse visualizar o futuro. Então era a partir disso aqui que Deus trabalhava com o profeta. Então o profeta é aquele cara que conhecia o seu passado, conhecia a sua própria história, era aquele cara que estava antenado no seu momento, no seu período, na sua própria história, no presente que estava vivendo, e a partir dessas duas estruturas, passado e presente, ele tinha condições de profetizar a palavra do Senhor, porque ele tinha entendimento claro daquilo que Deus queria falar. A partir desse conhecimento do passado, presente, ele conseguia prever ou predizer o futuro que Deus estava ali anunciando. Então o profeta tinha que ter essa habilidade, era um ofício, não era um dom como nós vemos hoje, né? Hoje nós falamos em dom profético, não era um dom, era um ofício que exigia do profeta e ele tinha que ter habilidades e qualidades para poder assumir essa função. E como que as pessoas então sabiam que aquele profeta, de fato, ele vinha da parte de Deus? A primeira coisa para a gente identificar, ou como eles identificavam um profeta que vinha da parte de Deus de fato, a primeira coisa, ele deveria ser um israelita. Então, profeta que entrava no ofício profético, ele tinha que ser um israelita, ou seja, nascido do meio do povo, saído do meio do povo. Segundo ponto, ele devia ser fiel à aliança mediada por Moisés, ou seja, ele deveria ser fiel ao texto sagrado. Então, como que eles identificavam um profeta? Primeiro, tinha que ser um israelita de fato.
Segundo, tinha que ser alguém que era fiel ao texto sagrado. E terceiro, suas predições tinham que se cumprir. Então, aquilo que ele falava era aquilo que deveria acontecer. Porque quando Deus usava o profeta, Deus estava revelando ao povo aquilo que ele iria fazer, aquilo que iria acontecer no meio do povo. Então, a palavra do profeta deveria se cumprir. Então, era dessa forma que eles entendiam, identificavam um profeta de fato. Um israelita que saísse do próprio povo, saísse do meio do povo, fiel ao texto sagrado, e alguém que quando falasse a sua palavra deveria se cumprir. Uma característica também dos profetas é que quando eles iniciavam a mensagem profética, eles diziam o seguinte: assim diz o Senhor. Essa partícula, assim diz o Senhor, legitima ou legitimava a fala do profeta. Quando o israelita ouviu o profeta dizer assim diz o Senhor, ele automaticamente sabia, não, é Deus quem vai falar, porque a frase legitimava a fala do profeta. Então, isso identifica um profeta. Mas tem um texto que nós temos que dar uma lida, que é em Deuteronômio, capítulo 18, que vai jorrar mais luz para nós aqui sobre essa questão da identificação do profeta. Deuteronômio capítulo 18 e versículo 15 em diante vai dar as qualificações ou as credenciais do profeta. Olha como é que diz o texto: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes dará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra do Senhor? Não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta. Não tenhais temor dele. Então, o que identificava o profeta de fato era a sua palavra. Ou seja, aquilo que ele falava era aquilo que iria se cumprir, porque ele não falava a partir dele, mas ele falava a partir de Deus. Então, quando um falso profeta falava, profetizava e o troço não acontecia, vamos saber, esse é um falso profeta. E quando o profeta de fato falava e acontecia, era Deus que estava falando usando aquele profeta. Então é assim que identificava-se um profeta no período israelita. Agora, para ficar mais claro ainda, nós temos que fazer a seguinte pergunta: existem profetas como os do Velho Testamento nos dias de hoje? Então a pergunta é: existem profetas como existia no Antigo Testamento? E a resposta é clara: não existe. Não existe. Não existe mais o ofício profético. Não existe mais o ofício profético. Até porque isso eu estou falando dentro da linha pentecostal. Da linha reformada o entendimento é outro. Na linha pentecostal nós cremos no dom de profecia. Ou seja, aquela pessoa que Deus dá uma mensagem inspirada a ela e ela fala a palavra de Deus ao irmão ou para a igreja. E aquela palavra ela tem que se cumprir e a palavra não pode ser contraditória. Ou seja, qual é o teste para se saber se aquilo que está sendo falado
pela profecia inspirada, se é verdade ou não, ela não pode contradizer o texto sagrado. Nenhuma profecia pode contradizer o texto sagrado. Nenhuma profecia pode contradizer o texto sagrado, porque a autoridade máxima para a igreja continua sendo o texto sagrado. O dom de profecia que Deus usa, Ele usa para confirmar tudo que está aqui no texto. Ele não vai contradizer o texto. Pronto, essa é a visão dos pentecostais. A visão dos reformados é que o profeta hoje é o expositor da palavra, ou seja, o pregador, aquele que assume a tribuna para falar a palavra, esse está profetizando. O entendimento também está correto. Porque de fato, aquele que maneja a palavra, aquele que expõe a palavra, esse também está falando no lugar de Deus e profetizando a sua palavra, expondo a palavra. Então, existem essas duas formas de pensar. Para o pentecostal, ainda há a manifestação do dom de profecia, e o cara fala inspirado por Deus, e a sua fala não pode contradizer o texto, e o indivíduo, João vai dizer lá em 1 João, capítulo 4, se não me engano, vai dizer que nós temos que provar, não o indivíduo, mas o espírito que está no profeta, ou seja, discernir se aquilo que ele está falando de fato é verdadeiro ou falso. Como é que se discerne a fala de um profeta? Só pode discernir a fala de um profeta, daquele que está profetizando, quem tem conhecimento da palavra. Porque quem não tem conhecimento da palavra, quem não medita, quem não lê, quem não estuda, quem não faz absolutamente nada em relação à palavra, vai engolir qualquer coisa, vai comer gato por lebre, não tem jeito. Porque só posso discernir se uma coisa é verdade, se é verdadeiro ou não, se eu tiver um conhecimento integral e pleno da palavra. Esse é meu parâmetro para julgar uma palavra de alguém que está sendo usado em profecia. Se ela está de acordo, muito bem. Se ela não está de acordo, seja anátema. Então, o profeta como ofício profético, hoje nós não temos mais. O que nós temos hoje é o dom de profecia. E aqueles que fazem uso da palavra de Deus, esse é também profeta, está profetizando a palavra. Olha só o que Lutero diz em relação a esse assunto. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Então, qualquer palavra que alguém falar para você ou falar para a igreja, se essa palavra não estiver alinhada com a palavra de Deus, seja anátema. Não é da parte de Deus. Então é dessa forma que nós entendemos essa questão, é esse parâmetro que nós temos para julgar o que está sendo dito. Olha o que diz uma declaração de Cambridge. Diz o seguinte: não devemos aceitar menos do que aquilo que Deus nos tem dado. Ou seja, o que Deus tem nos dado como dádiva, como palavra, o texto sagrado. Podemos aceitar menos que isso aqui. A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. O que ele está querendo dizer é o seguinte: a minha espiritualidade, ou a minha experiência espiritual não está acima da palavra de Deus. A minha experiência espiritual, ela não está acima da palavra de Deus. O Espírito Santo não fala em formas que independem da Escritura, ou seja, o Espírito não vai falar em desacordo com a própria palavra. O Espírito vai falar de acordo com a palavra. Então, isso tem que ficar claro. Então, a experiência espiritual ela não está acima da palavra de Deus. Você pode ter 300 milhões de experiência espiritual. Nenhuma delas pode estar acima da palavra de Deus. Ela não pode ser a palavra final. A palavra final é o texto sagrado. A parte da Escritura nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. Sem a Escritura não tem conhecimento. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da verdade. Como é que eu vou julgar se alguma coisa está certa ou errada dentro da igreja? Pela experiência espiritual? Ora,
Experiência espiritual, ela tem fontes. Você pode ter uma experiência espiritual de fato com Deus, você pode ter uma experiência de fato com o próprio demônio, ou pode ser simplesmente uma percepção da sua própria cabecinha. Então, como é que eu vou legitimar minha vida a partir de experiência? Minha vida tem que estar legitimada a partir da palavra de Deus. Então, ela não pode se contradizer. Vamos ler um texto aqui em Hebreus, capítulo 1. Vamos ver o que diz aqui o autor de Hebreus, capítulo 1, no versículo 1 a 4. Então, esse vídeo é para nos ajudar, nos auxiliar na leitura dos profetas, porque se a gente não tiver claro essas questões na cabeça, não soubermos localizar o período, o tempo, a época que o profeta está profetizando, a nossa interpretação ficará totalmente equivocada. Vamos ler Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. O autor diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então, ele já está dizendo aqui, esse período de Deus falar por meio dos profetas, encerrou. E o ofício profético, no texto sagrado, lá você vai ver que os profetas foram até João o Batista. Então, o último dos profetas da mesma estirpe, do mesmo naipe, ou seja, sendo um ofício profético, o último desses foi João Batista. Então, o ofício profético durou até João Batista. Então, o autor já está dizendo, esse período já encerrou-se, de Deus falar por meio dos profetas. Continua na leitura. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele está dizendo, olha, o ofício profético encerrou. Deus fala hoje através do seu Filho, e nos fala através da sua palavra, porque o Filho está revelado aqui no texto. Olha o que diz o verso de número 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então o autor está dizendo, o ofício profético encerrou-se. Hoje Deus fala através do Filho por meio da sua bendita palavra. Vamos ler um outro texto aqui que é lá em Lucas, capítulo 1, que também vai nos ajudar a entender um pouco mais. Olha só o que o autor aqui diz. Lucas, capítulo 1, versículo 67. Uma letra um pouco longa, vamos ler. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, olha a colocação aqui. Então, Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele profetizou. Então a gente já percebe aqui que essa ocorrência ela já começa a entrar num outro âmbito, numa outra forma, em relação ao dom inspirativo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Então ele está confirmando aquilo que eles falaram lá, os profetas falaram lá, está se confirmando em Cristo, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez Abraão, nosso pai. Agora perceba aqui, que ele está profetizando aqui, mas entenda aqui uma coisa, que ele tinha que ter conhecimento dessas coisas todas aqui. Ele tinha que ter noção, conhecer tudo o que ele está falando aqui. Porque assim, gente, tem muita gente que bota tudo na conta de Deus. O Espírito ele vai fazer nos lembrar daquilo que nós temos dentro de nós. Não tem como ter lembrança de nada vivido. Não tem como ter lembrança de nada vivido. Como também não tem como eu falar se eu não vivi essa experiência do ler para poder falar. Então o Zacarias está expressando ali uma coisa que ele já
já tinha estudado, já tinha pesquisado, já estava inteirado daquela situação. E ele continua: em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Um João Batista aqui. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças às entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então veja que aqui nós já estamos percebendo aqui que já há uma mudança nessa forma do profetizar. Então hoje Deus nos fala através do Filho, e o Filho nos fala através da sua palavra. Ele pode profetizar, pode usar alguém em profecia, mas isso nunca vai contradizer o texto sagrado. E nenhuma experiência espiritual, por mais estrondorosa que seja, por mais maravilhosa, por mais espetacular que seja, está acima da autoridade da palavra de Deus. Há 25 anos atrás, quando eu me converti, quem mandava na igreja praticamente eram essas pessoas ditas profetas, que nem profetas eram, porque não existe mais profeta como ofício profético. Mas só pelo fato da pessoa ter o dom da profecia, a pessoa já se achava acima da lei, acima de todos, acima da própria palavra. E ai de quem falasse contra um desses desmiolados, que se diziam maior do que a própria palavra de Deus. Graças a Deus que essa situação hoje ela mudou e mudou para melhor. Então, querido, isso é profeta, isso é ofício profético. Agora, na hora da leitura do texto sagrado, dos profetas, nós temos que saber dividi-los dentro do seu período histórico, porque se eu não souber dividir dentro do seu período histórico, eu vou dar uma interpretação que não cabe no texto. Por exemplo, como nós lemos lá, Amós capítulo 8, versículo 11, que alguns pregadores leem e insistem em dizer que aquilo vai ser se cumprido lá na grande tribulação. Agora me explica uma coisa aqui, se o texto está dizendo que lá na tribulação haverá uma força missionária gigantesca anunciando a palavra, que Deus levantará uma força gigantesca a partir dos 144 mil, que é um número simbólico, mas se levantará uma força gigantesca ali pregando, haverá duas testemunhas falando, haverá anjos rasgando o céu falando o evangelho. Então como que esse texto vai se cumprir na tribulação? Amós capítulo 8, versículo 11. Veja o desconhecimento do cenário histórico de Amós levou muitas pessoas a fazerem uma interpretação equivocada desse texto. Então, se você não souber dividir o período histórico do profeta, você pode ter certeza que a sua interpretação vai sair equivocada, vai sair errada. Quando nós abrimos uma playlist que nós vamos trabalhar só texto direto, e nós vamos pegar alguns textos aí que o pessoal gosta de usar muito nas igrejas aí, nós vamos estudar um pouquinho Amós, vamos estudar outro texto também que é colocado fora do seu contexto, que é Abacuque capítulo 3, versículo 2, nos cultos de avivamento, de Pentecoste. O povo gosta de pegar esses textos de Abacuque, dizer, Senhor, renova, aviva. Vai dizer, não, isso aqui está falando do avivamento espiritual. E está fora de contexto, porque não está dentro, eu não estou interpretando esse texto dentro do seu contexto histórico. Eu estou interpretando fora do seu contexto histórico. Então, para você que gosta de ler os profetas, que tem paixão, e tem gente que gosta dos profetas, é preciso dividi-los, entendê-los dentro do seu tempo. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19. O Senhor lhes enviou profeta para os conduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Então, Deus levantou esses profetas. Agora vamos entender a estrutura dos profetas e dos livros proféticos, os contextos históricos. Primeiro, nós temos os profetas anteriores ao exílio, ou seja, aqueles que estão profetizando antes do exílio, e isso dentro de uma estrutura de um reino dividido, que nós temos que pensar aqui em reino do norte e reino do sul, e tem profeta que profetiza para o reino do norte, tem profeta que profetiza para o reino do sul. Então, existe uma classe de profeta que estão profetizando antes do cativeiro assírio, antes do cativeiro babilônico. Lembrando, temos aqui dois reinos, tá? Então, Israel é levado no ano 722 cativo para a Síria. Então, tem profeta que está
profetizando esse evento antes dele acontecer. Por isso que a gente fala de profetas anteriores ou que profetizam antes do exílio. Depois nós temos os profetas que estão profetizando dentro do cativeiro, e você tem que interpretá-lo dentro dessas estruturas. Os profetas anteriores, profetize, entenda, interprete eles dentro dessa estrutura. Então, por que Amós falou assim, terão fome e sede da palavra? Porque Amós é um profeta que está profetizando antes do exílio. Por que ele falou assim? Eu vou entendê-lo dentro dessa perspectiva, entendendo que ele está profetizando antes do exílio. E tem os profetas que estão profetizando durante o exílio, que é o caso de Daniel, de Ezequiel, que estão profetizando durante o exílio. E tem profetas que estão profetizando depois do exílio. Por exemplo, um texto que o pessoal gosta demais da conta só. Malaquias 3:10. De Malaquias 3:10, vou dizer para você o seguinte: você pode ficar só com o capítulo 3, versículo 10 e rasgar o resto, jogar todo o resto fora. Porque o que o povo conhece de Malaquias é só capítulo 3, versículo 10. E ainda vão usar para falar sobre dízimo e oferta. Só que a intenção de Malaquias, do profeta Malaquias, não é falar de dízimo especificamente. Ele não está falando de dízimo especificamente. Por isso que é importante entender contexto. Malaquias está profetizando para um povo que está vindo do exílio. De um povo que está retornando de uma vivência de 70 anos longe de Deus, longe das suas tradições, longe do seu culto, longe do seu lugar, que assimilou toda a cultura babilônica ali, e agora tinha que reaprender a cultuar a Deus novamente. Então a intenção de Malaquias é ensinar o povo a cultuar, não a questão do dinheiro. O culto, a entrega do dízimo, da oferta, faz parte do culto, mas não é o culto. Então Malaquias está ensinando o povo a cultuar a Deus novamente, porque o povo havia desaprendido. Então essa é a estrutura, eu tenho que localizar aqueles profetas que estão profetizando antes do exílio, aqueles profetas que estão profetizando durante o exílio e aqueles profetas que estão profetizando após o exílio. E dentro dessa estrutura é que eu vou fazer uma interpretação dos profetas. Se eu fizer de maneira contrária, a interpretação de fato vai ser errada, como a gente vê muito por aí. Então, quem são os profetas que estão profetizando antes do exílio? Primeiro, os profetas que estão profetizando, eu vou falar aqui primeiro dos profetas que estão profetizando para Israel. Então nós temos Amós, que está profetizando para Israel, Osés, que está profetizando para Israel, Jonas, que está profetizando para a nação de Nínive, Naú, que está profetizando para a nação de Nínive, Obadias, que está profetizando para a nação de Edom. Então quem são os profetas que estão profetizando para o reino do norte, para Israel? Amós, Oséias. Isso nós estamos falando dos profetas que estão profetizando antes do exílio. Quem está profetizando para Judá antes do exílio? Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque e Lamentações. Então, Israel estão profetizando dois. Para Judá antes do exílio está profetizando Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque e Lamentações de Jeremias. Eu tenho que interpretar dentro dessa estrutura. Esses são os profetas que estão profetizando antes do exílio acontecer. Ou seja, estão trazendo uma palavra de denúncia do pecado, mas também ao mesmo tempo dizendo o seguinte: se houver um arrependimento, Deus muda a maneira de tratar. Como não houve, foi para o exílio mesmo. Então esses são os profetas que estão profetizando antes do exílio ocorrer. Quem são os profetas que estão profetizando durante o exílio? Então nós temos somente dois, Daniel e Ezequiel. São esses dois profetas que estão profetizando dentro do exílio. Tá? Então estão na Babilônia profetizando dentro do exílio. Então quem são os profetas que estão profetizando dentro do exílio? Daniel e Ezequiel. Quem são os profetas que estão profetizando após o exílio? Ou seja, após o exílio, quando eles voltam para a terra, quem é o profeta? Quais são os profetas que estão profetizando posterior ao exílio? Ou seja, depois que o povo sai da Babilônia e volta para Israel. Quem são os profetas? Ageu,
Zacarias e Malaquias. Então, esses 3 profetas aqui, eles estão profetizando para o povo que veio da Babilônia para a Palestina, ou Israel. Então, são os profetas posteriores. Então, gente, para eu entender a mensagem profética, eu tenho que entender essa narrativa aqui, eu tenho que entender essa estrutura. Porque se eu não entender essa estrutura aqui, de profetas posteriores, de profetas que estão profetizando dentro do exílio, de profetas que estão profetizando após o exílio, a minha interpretação vai sair equivocada e vai ser prejudicada, eu vou ensinar errado para o povo. Então é assim que se lê para os profetas, entendendo e compreendendo os profetas dentro do seu período histórico. Eu não posso, por exemplo, querer interpretar o livro de Amós como se eu fosse interpretar dentro do exílio. Eu não posso interpretar Daniel da mesma forma que eu interpreto Amós, como eu não posso interpretar Amós da mesma forma que eu interpreto Daniel, porque são períodos distintos, períodos que estão separados e são momentos distintos. Então é a partir dessa estrutura que eu vou então analisar e interpretar os profetas. Uma outra questão que nós temos aqui, nós falamos de profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, quem são? E a nomenclatura não é maior e menor no sentido pejorativo. Isaías é maior do que Oséias. Não, nós estamos falando aqui de profetas maiores pela quantidade de texto, pelo volume de texto que deixaram. Por exemplo, você pega um Isaías que tem 66 capítulos e você vai pegar Oséias. Você pega, por exemplo, o livro de Abacuque, que é um livro pequeno. Então, é menor e maior em estrutura de texto, não de importância. Então, quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O volume de texto é maior. Então, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Quem são os profetas menores? Menores pela quantidade de texto escrito. Nós temos aí Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses são os profetas maiores. Aliás, os profetas menores. E esses profetas que nós estamos vendo aqui, nós falamos que eles são profetas da escrita. Por quê? Porque eles deixaram texto escrito. Há profetas que não deixou texto algum escrito. Então, por isso que a gente fala que esses profetas são profetas da escrita, porque deixaram um texto escrito para a posteridade. Agora, há profetas que somente profetizaram. Por exemplo, você pega o profeta Ido, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 22, não tem um livro do profeta Ido. Você pega, por exemplo, Ananias, Jeremias, capítulo 28, versículo 17, não é da escrita, ele só falou. Balaão também não deixou um livro escrito, só falou. Eudade também não deixou texto escrito, só falou. Então a gente tem essa diferenciação. Então, gente, eu espero que esse vídeo aí consiga ajudar você a ter uma compreensão melhor dos profetas e fazer uma interpretação do texto coerente com cada período de cada profeta. Porque se você fizer isso, com certeza a sua interpretação e o seu ensino sairá correto para a glória de Deus, tá bom? Então, esse vídeo é para prestar essa ajuda aí para você entender os profetas, que não é uma tarefa muito fácil entender os profetas. Além de toda a estrutura que eu passei aqui para vocês, nós temos a questão histórica, temos que entender as questões históricas, os movimentos históricos que estão acontecendo ali, enquanto eles estão ali profetizando. Mas eu creio que com essas informações aqui, já dá para você fazer uma boa leitura e uma boa interpretação dos textos proféticos. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.